Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez, crente enjoado, crente que perturba toda a terra. O que está acontecendo hoje em dia é que não tem mais crente fervoroso, não tem mais cristão que perturba os moradores da terra, assim como diz a palavra do Senhor, que o verdadeiro cristão, ele perturba os moradores da terra, porque nós não somos daqui, nós somos da cidade santa. Essa passagem que nós estamos vivenciando é uma passagem passageira, onde a palavra vem nos dizer e nos falar que tudo nessa terra passa. Passarás os céus, passarás a terra, mas a palavra do Senhor nunca há de passar. Ela vivifica o homem e instrui a todos para a boa obra e a salvação eterna. Mas infelizmente hoje nós não presenciamos mais isso com os irmãos que se dizem ser cristãos, porque têm vergonha, são covardes. Aonde a Bíblia vai dizer em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, os covardes não herdarão o reino de Deus. Então um pastor dos Estados Unidos, um pastor que ouvo ele sempre, chamado William Francis, esse pastor um dia ele disse que nós somos a Bíblia que o mundo lê. Nós somos um sermão que o mundo ouve. Esse é o testemunho daquelas pessoas que é uma nova criatura. Aquele que entrega a vida para Jesus e deixa e renuncia tudo que ele tem feito ou fez um dia nessa terra. É como Jesus próprio disse: eu não tenho em consideração os tempos da ignorância, mas as suas últimas obras são mais do que as primeiras. Eu fui uma pessoa, morador dessa cidade, essa cidade de Carmo do Rio Verde. Morei por vários anos aqui, e muitas pessoas me conhecem e sabem que eu fui o pior das pessoas. Sabe que era um miserável pecador, assim como muitos, como todos nós. Como a palavra do Senhor diz, não há um justo sequer nessa terra, a não ser aquele que desceu, Jesus Cristo o Senhor. Mas um dia eu conheci esse Senhor maravilhoso, majestoso, que se chama Jesus, Jesus de Nazaré. Um dia às 3 horas da manhã, Jesus chegou até mim e disse para fazer um concerto com ele. É por isso que ele fala em Apocalipse capítulo 3, versículo 20: eis que estou à porta e bato. Aquele que conseguir ouvir a minha voz, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ao que vencer, concederei que se assente comigo, assim como eu venci e me assentei com meu Pai. Então a gente tem que dar ouvidos à palavra do Senhor. E o que está acontecendo hoje, que as pessoas não querem ser incomodados, não querem mais ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela incomoda, ela mexe com a estrutura do homem e da mulher, porque denuncia o pecado que essa pessoa está. Eu fui uma pessoa que nunca gostou de crente, uma pessoa que odiava crente, que eu achava eles muito enjoados, mas porém hoje eu sou mais daqueles que me enjoavam. Jesus me deu um ministério para pregação nas ruas. Para quem não sabe, a pregação do ministério, ministério significa a execução de um trabalho ou serviço. Como o apóstolo Paulo disse, eu não tenho que me gloriar em mim mesmo, mas me glorio em Jesus Cristo, meu Senhor. Ai de mim, se não pregar o Evangelho de Cristo. Isso é uma obrigação de todos que se dizem servos. Isso é uma obrigação. Porém, não dão ouvido à palavra de Deus. Onde ele diz em Marcos 16:15: ide a todo mundo,
pregar o evangelho a toda criatura, e aquele que crê e acreditar, ser batizado, será salvo. Mas aquele que não acredita, já está condenado. Isso é uma ordem para todos que se dizem servos do Senhor Altíssimo. Porém, quer ser servo de Jesus, mas não quer largar o mundo. Está com um pé no mundo e está com um pé no céu. A Bíblia fala em Mateus 24 que nós não podemos servir a dois senhores, muito menos a duas senhoras, onde o povo serve a Aparecida e Maria. Isso aí não presta para nada. Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador de toda alma vivente. Para você ser salvo, você tem que andar nesse caminho apertado, a porta estreita que Jesus fala. Billy Graham, esse pastor dos Estados Unidos, ele disse isso. Pastor Billy Graham, dos Estados Unidos. Ele disse que nós somos a Bíblia que o mundo lê. Como eu disse, o sermão que o mundo ouve. Você sabe por que ele falou isso? Ele disse isso porque as pessoas não têm tempo para ler a Bíblia mais. Estão preocupados em correr atrás do seu dinheiro, da sua riqueza, dos seus bens materiais, da sua conta bancária. Mas no último dia Jesus disse que todas essas coisas vão passar. Jesus disse que pedra sobre pedra não ficará sobre si. Tudo nessa terra vai ser destruído. Eu tenho certeza absoluta que se fosse um carnaval, o povo daria crédito. Se fosse uma bandinha de rock, de swing, as pessoas rodeavam, achavam bom. Mas como é a palavra de conserto e de arrependimento, as pessoas não dão crédito, porque não estão interessados. Mas a gente faz isso não é para julgar, não é para convencer ninguém, porque nós não temos a capacidade e nem o poder de convencer ninguém do pecado, mas sim o Espírito Santo de Deus. Nós fazemos isso para ser uma testemunha contra a cidade e contra você que ouviu essa palavra e não quis se consertar perante o Senhor. Assim como foi o apóstolo Paulo, que diz no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, quando ele era um Saulo, e Saulo, respirando ainda, ameaçava de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se contratasse alguns daquelas seitas, quer homens, quer mulher, os conduzisse presos a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente a ser de um resplendor e de luz do céu, e caiu em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Dura coisa te é dar coices contra os aguilhões. E ele, tremendo e ântano, disse: Senhor, que queres que eu te faça? E disse o Senhor: levanta, entra na cidade, e lá terá dito o que te convém fazer. Essa passagem da Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, conta a história de Saulo, que virou um Paulo. Saulo era um homem que ele servia os fariseus, ele perseguia Jesus Cristo e os seus discípulos, assim como um dia eu falava mal também. Eu falava mal das pessoas que levavam o Evangelho. Mas assim como Saulo, eu conheci Jesus. Ele foi pedir permissão para o seu sacerdote, para que pudesse ir até na cidade de Damasco, para perseguir os servos do Senhor.
os discípulos de Jesus, você vê qual é o interesse das pessoas em poder matar todos aqueles que faz ao contrário do mundo. Mas aquele que faz a favor do mundo será julgado no último dia. Jesus não veio para julgar, mas a palavra julga aquele, o próprio. Mas no caminho de Damasco, Saulo, ele conheceu e viu o Senhor, o Redentor, Jesus Cristo. Jesus Cristo tinha um plano na vida dele. Ele sabia a capacidade que aquele homem tinha de pregar o Evangelho. Jesus não viu a sabedoria humana, mas sim a capacidade espiritual. Jesus não chama pessoas incompetentes para pregar o Evangelho. Até Satanás não quer servos incompetentes. Até para escolher um servo, Satanás ele escolhe um competente. Eu conheci um pai de santo que bebia 2 litros de sangue de bode por dia para fazer as vontades de Satanás. Uma pessoa dessa para Jesus Cristo vale diamante. Porque se ele faz isso para Satanás, o que ele não faz para Jesus? Me explica. Assim como eu servia Satanás também aqui na rua, no mundo, eu nunca tive medo de morrer para ele ir embora para o inferno. Nunca. Agora eu te digo que muito menos medo eu tenho agora de morrer para o meu Cristo Senhor, meu Senhor Jesus, ir para a glória com Ele. Jesus disse que não interessa o que você já fez ou o que faz, interessa é agora. As suas últimas obras são mais do que as primeiras. Se você roubou, não tem problema. Jesus te quer do jeito que você é. Mas para isso você tem que renunciar os seus pecados, arrepender de tudo mal que você fez nesse mundo e nascer de novo, se transformar em uma nova criatura. Não é entrar no ventre da sua mãe de novo, mas morrer espiritualmente, assim como Saulo. Saulo, ele ficou cego durante 3 dias e 3 noites. Durante 3 dias e 3 noites, Saulo não comeu, não bebeu e não viu nada. Mas o Senhor tinha um plano na vida dele, assim como Ele tem na vida de muitas ovelhas que se perderam no caminho. Por algum motivo, deixaram os caminhos do Senhor para servir o mundo, as vontades carnais. Jesus ordenou para Saulo, para que ele se levantasse, fosse até na próxima cidade que se chama Damasco. E ali existia um servo chamado Ananias, aonde Ananias, Jesus deu uma ordem para ele, porque o servo do Senhor, ele ouve a palavra do Espírito Santo, ele não é preguiçoso, ele coloca de pé e faz o que ele manda, porque é um servo. Servo é aquele que serve a um Senhor, e não tem outro a não ser Jesus. O Senhor falou para Ananias: Ananias, vai até na casa de Judas, que ele vai te mostrar. Ele vai te levar até um homem chamado Saulo. Vai lá, cura a cegueira dele, coloca sobre ele as suas mãos, que através da sua mão curarei a cegueira dele. Você percebeu o poder de Jesus? Muitas pessoas não conhecem esse poder, porque quem acha que isso aqui é loucura, não passa de um louco. Louco é quem não acredita no poder de Deus. Para nós que acreditamos, isso é o poder de Jesus Cristo para curar um enfermo. Que louco é esse que anda sobre o mar? Que louco é esse que quando levanta a mão o mar se abre? Se isso for loucura, louvai ao Senhor pela loucura do Evangelho. Quem dera se nós possamos ter a presença do Espírito Santo, como os profetas do Senhor teve um dia. Mas nós somos falhos, errantes, que não tem compromisso com a palavra. Não adianta você esconder. Jesus te conhece no seu íntimo profundo, e sabe os seus desejos e as suas necessidades.
Porém, sabe também que você não faz um pingo de esforço para servi-lo. É por isso que anda nessa derrota. É por isso que anda nesse fracasso, não tendo paz dentro de casa. A maior prosperidade que um homem pode ter é a alegria em ter Jesus Cristo. A maior prosperidade de um homem e de uma mulher é saber que o seu nome está escrito no livro da vida. E que no último dia será salvo e será entregue a sua coroa em mãos pelo próprio Senhor. Essa é a alegria do servo. Não é ganhar dinheiro, porque isso aqui tudo vai passar e não vai adiantar nada, sua riqueza. Ananias chegou até Saulo e disse para ele que Jesus naquele momento estava transformando, e que a partir daquela hora ele ia ser uma nova criatura. Nesta sexta-feira, local, Sindicatos Trabalhadores. A partir daquela hora, não perca o Saulo nesta sexta-feira. foi tratado como Paulo. Jesus disse: agora não é Saulo mais, mas é Paulo. O mesmo que perseguia os discípulos de Jesus, o mesmo que perseguia o próprio Senhor para matá-los, assim como muitos fazem. Muitos se dizem ser filhos de Cristo, mas procuram matar os servos de Deus. Até hoje fazem como antigamente, matam. Assim como foi na Inquisição da Igreja Católica, matando mais de 25 milhões de cristãos, torturadamente, porque levava o nome de Jesus Cristo e tirava as abominações da imagem de escultura. Mataram 25 milhões de cristãos em nome de Deus, a Igreja Católica, na década 13, no século 13 até o 19. É só você ler. Isso aí eles não pregam, você sabe por quê? Para você não conhecer a verdade e sair dessa seita maligna. Para quem não sabe, o apóstolo Paulo foi autor de 13 livros. 13 livros no Novo Testamento. Foi o maior missionário que pisou nessa terra. Esse mesma pessoa que corria atrás, que andava atrás dos discípulos de Jesus para matar, é o mesmo Senhor. É o mesmo homem que foi transformado pela misericórdia de Deus. O apóstolo Paulo foi transformado a sua vida através da obediência, através de ouvir a voz de Deus, porque Deus ele tinha um propósito na sua vida, no seu ser. Muitas pessoas têm um propósito, uma promessa de vitória, não vitória de dinheiro, mas de prosperidade espiritual, para que venha a ser um servo verdadeiro com o Senhor, mas não dá a mínima, não estão preocupados, não querem nem saber, porque querem ter as vontades e os prazeres dessa carne. Mas eu quero dizer para você, amado ouvinte, que você pode fazer o que você quiser, mas um dia você há de dar conta das suas obras, porque a Bíblia nos diz que todos nós há de dar conta das nossas obras, seja boas, seja ruins. Então o arrependimento é necessário que aconteça para a salvação da alma. Toda alma vivente que está na terra é preciso arrepender, é preciso ser uma nova criatura, é preciso ter o Espírito Santo para ser conduzido por Ele. Sem o Espírito Santo você não consegue. Sem medo de errar, sem o Espírito Santo você não consegue, porque Ele é o único Senhor que pode nos conduzir para toda boa obra, para o arrependimento, para a santidade e para a salvação. Entrega a sua vida para Jesus. Experimente esse Senhor que eu ofereço, e eu garanto para você que jamais você irá apartar dele, porque só nós temos prazer quando nós conhecemos verdadeiramente o único e suficiente Salvador.
Não existe outro. Não existe outro. Você agora pode até negar Jesus. Neste momento, por hora, você pode falar que Jesus não é o Senhor. Assim como os testemunhos de Jeová dizem que Jesus Cristo não é o Senhor. Mas a palavra do Senhor diz que toda boca vai confessar perante Ele que Ele é o Senhor. E aí você vai descobrir que foi enganado a vida inteira por lobos devoradores que não têm compromisso com a palavra. Esta palavra. Quando Billy Graham ele disse essa palavra, que nós somos a Bíblia que o mundo lê, é o testemunho que nós damos. Como o apóstolo Paulo deu. Ele era um perseguidor da palavra, do evangelho, dos discípulos. Mas ele foi uma testemunha. E ele disse, antes dele morrer, ele falou: sejam meus imitadores, porque eu sou o seguidor de Jesus Cristo. Temos que tomar como exemplo aqueles que conheceram Jesus Cristo e abandonaram tudo para servir a esse Senhor maravilhoso, verdadeiro, fiel, que não deixa nem um segundo sequer a vida daquela pessoa que tem compromisso com Ele. Jesus Cristo diz: eu estarei com vós até a consumação dos séculos. A consumação dos séculos, que está muito próximo a acontecer. Está muito breve a volta de Jesus. Faça um concerto. Faça como Paulo. Segue as suas visões espirituais para esse mundo. E venha ver, olhar para o único Senhor verdadeiro chamado Jesus. Porque Ele sim é a verdade. Ele sim é o único Senhor que tem a capacidade de transformar vidas e histórias. Esse é o Senhor que ressuscitou dentre os mortos e que entregou a sua vida, o seu sangue, para que nós possamos ter vida e vida com abundância. O tempo já está se esgotando. Não vai dar tempo mais de correr atrás da salvação depois da morte. Corra enquanto há tempo. Busque enquanto pode se achar. Porque depois da morte, segue-se o juízo. E não adianta você correr mais atrás. Não adianta. Que Deus abençoe a todos neste lugar. Que o Senhor Jesus possa derramar a sua graça em todo o convosco. Fique na paz do Senhor.